Sim, prof. Tá dando chiado às vezes. Tá, estão me falando aí. Oi? Tá dando microfonia. Eu acho que é aí com vocês, Ana. É o celular de vocês perto do computador. Boa noite. Deu certo aí? Agora sim, deu certo. Ai, já. Desculpa, gente, eu não consegui entrar antes. Sem problema. Imagina. Oi. Tá bom assim? Cortando metade do rosto de cada um. Verdade? Não, tá bom. Agora sim. Vamos dar mais uns 5 minutinhos para o pessoal terminar de conectar, que tem uns que estão mandando mensagem no privado, que está tendo que instalar o Google Meet, Ah, sim, tudo bem, a gente aguarda então. tá? Vocês estão bem? Tudo Descansaram? bem, tudo bem. Conseguiu descansar, Ana? Você não conhecia a Natália ainda, né, Twig? Oi? Você não conhecia a Natália ainda? Não, só de nominho. Prazer, nosso novo membro da comissão. Ótimo. O áudio está falhando um pouquinho, Ana, de você. É só para mim que está falhando? Ou para vocês, alunos, também estão falhando? Pessoal, escreve no chat, por favor, se vocês estão conseguindo ouvir nós normalmente ou se está falhando. A Nádia colocou que está ok, a Claudinha está online também. O áudio está normal. Pode ser a internet aqui a minha internet pode estar falhando. Aqui está oscilando bastante. Podemos começar? Vocês estão prontas para começar? Esse Cláudio estava desligado, podemos sim. Eu estou vendo aqui, boa noite, né, Ana? Boa noite, Natália. Boa noite para os participantes. Tem um monte de carinha nova que eu não conheço, né, que não é aqui da Barra. Fico muito feliz disso. Oi, Arilson. Né? Prazer de rever antigos colegas aqui também. A Ana, eu posso falar um pouquinho que eu tive um contato com a Ana no ensino fundamental, ensino médio. A gente se encontrou na faculdade depois, né? Então é um prazer imenso revê-la na posição que ela ocupa hoje, né? Dentro da odontologia hospitalar. A Natália, vamos conhecê-la juntos, né? Mas já sei que tem gabarito no assunto. Desejo que todos vocês, em nome do TRO, da ABO, da própria Unidade,
aproveitem as duas para tirarem todas as informações, né, abusar delas no conteúdo, e, de certa forma, eu não sei aí em Cuiabá como é que está nas matrizes do curso, aqui não é inserido dentro da matriz do curso, mas é um assunto que a gente vem já trabalhando por projetos de extensão. Infelizmente, nessa pandemia, a gente perdeu um grande membro que lutava a nosso favor dentro do município e fazia questão da odontologia dentro do ambiente hospitalar, né? Eu não sei se a Denise estudou com você, Ana, a Denise Pirani, Denise Teixeira. Não. O esposo dela era neurologista e médico intensivista, tanto da rede pública quanto da rede privada do nosso município. E ele vinha junto com a odontologia, travando batalhas para conseguir inserir a odontologia dentro do contexto hospitalar. Né? Infelizmente, perdemos ele com Covid, mas estamos aqui na batalha, tentando fazer o projeto caminhar agora, com alguns empecilhos administrativos, mas eu espero que seja momentâneo devido aos cuidados da pandemia. Mas eu tenho tido a oportunidade de participar. Eu não estou achando ele aqui. José, você está aí? Não estou vendo ele, mas ele deve entrar. Que é um dos membros do projeto de extensão e que trabalha dentro da UTI. Ele está tentando fazer o trabalho de extensão lá dentro como acadêmico da odontologia. Estamos cavando aí, juntando forças, né, para ver se a gente consegue, já que ele está dentro da UTI trabalhando em outra função, ver se a gente consegue inserir a odontologia. É bacana, porque a gente vê que aqui sai do eixo da capital, né, e pega o estado inteiro. A gente fica feliz também desse trabalho. Todo ano tem tido alunos que têm se interessado por esses assuntos novos, né, aqui. Então, a gente tem tentado, mesmo que não faça parte da grade curricular, a gente tem tentado inserir esses assuntos mais recentes da odontologia, essas novas áreas da odontologia, para eles, mesmo que seja com palestras, né, com participação em congressos, trazendo novidade para eles. E eu espero que eles consigam enxergar essa vertente da odontologia hospitalar, como também o mercado de trabalho para eles que estão saindo, para os colegas dentistas que já estão, né, dentro das suas cidades, uma nova oportunidade de colaborar com a saúde do indivíduo que está ali internado, né, institucionalizado e que precisa dos cuidados. A gente precisa juntar muita forcinha para fazer com que as outras áreas da saúde entendam de fato a nossa relação direta com a saúde geral do indivíduo, né? Nós temos, o José acabou de entrar. A gente precisa juntar os outros forças e mostrar que nós temos importância dessa saúde geral do indivíduo que está ali. Então, aproveitem meia-noite, desde já eu agradeço vocês duas por disponibilizarem tempo para a gente sabe que a agenda é corrida, ainda mais no horário da noite, né? Você aqui sendo uma hora a mais, a gente abusa de vocês. Nossa, é verdade. A gente agradece pelo convite, né? Que foi meio difícil a gente conseguir, né, Twig? Mas deu certo, tem anos que a gente vem tentando, mas o importante é não desistir, que a gente vê que a gente consegue alcançar. E a gente programou assim, uma aula bem objetiva para os alunos, para os profissionais, assim, bem sucinto, bacana, vai ser tipo um bate-papo. A gente está com a Fernanda Rondon também aqui, que é membro da comissão, então ela vai também depois ajudar a gente. Então, a gente espero que seja proveitoso para todo mundo. Eu agradeço. Fiquem à vontade. Posso compartilhar a tela, então? Pode, fique à vontade para iniciarem quando eu desejar. Então, tá bom.
Só fazendo Oi. uma ressalva, desculpa interrompê-las. Para os acadêmicos ou para os profissionais que desejarem o certificado da palestra, eu vou pedir que entrem no site do CRO e façam inscrição no curso para que a gente consiga gerar o certificado, tá bom? O certificado eletrônico para os membros. Tá, ok. Fiquem à vontade. Obrigada. Bom, de antemão, eu quero agradecer o convite do CRO e da TWIG para a gente dar essa palestra. É um tema que nós gostamos muito, então eu acho que vai ser uma noite bem proveitosa, bem legal. Eu acho que o está participando fica à vontade para mandar questionamentos ou fazer comentários no chat e a gente vai respondendo junto no final. Eu agradeço também a presença das pessoas que vieram assistir. Eu vi que minha família está aí, amigos, colegas de profissão, alunos estão presentes também. Então, muito obrigada pela presença de todos. E vamos lá, então, né? Falar de odontologia hospitalar, que nós trouxemos hoje alguns conceitos e objetivos da odontologia hospitalar. Então, a primeira informação, né, que eu acho que todos querem ter é o que é odontologia hospitalar. Então, qual seria a definição de odontologia hospitalar? De acordo com o Conselho Federal de Odontologia, a odontologia hospitalar ela é uma área da odontologia que atua em pacientes que necessitem de atendimento em ambiente hospitalar, internados ou não, ou em assistência domiciliar. Então, a odontologia hospitalar ela é uma área da odontologia que ela sai do consultório, ela sai daquele conforto, daquele dia a dia de clínica e vai para um ambiente totalmente diferente, né? Um ambiente diferente, cheio de desafios, de outros profissionais, pacientes complexos. Então, a odontologia, a técnica, o que nós vamos fazer de odontologia é a mesma coisa, né? A restauração, eu vou seguir a mesma técnica, se for fazer uma extração, vai ser a mesma técnica. Agora, o ambiente onde nós estamos inseridos e a complexidade dos pacientes, aí que está o diferencial da odontologia hospitalar. E a gente parte também do princípio que é um paciente que ele tem uma doença de base, né? Então, já é diferente também do paciente rígido que vai até o consultório. Por mais que ele tenha, tem casos de pacientes hipertensos, diabéticos, são doenças mais comuns que a gente trata no consultório, mas o paciente no ambiente hospitalar, ele tem uma doença mais aguda, né? Podendo ser aguda ou crônica. Então, assim, a gente também vê que são casos diferentes que a gente está acostumado no dia a dia, no consultório. O objetivo, então, da odontologia hospitalar é promover a saúde, fazer prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças orofaciais, bem como de manifestações bucais de doenças sistêmicas ou de consequências de seus respectivos tratamentos. Então, quando nós estamos avaliando, quando estamos diante de um paciente no ambiente hospitalar, a gente tem que lembrar do conceito de saúde, né? A saúde, ela engloba aspectos físicos, emocionais, e a equipe, ela tem que ter todos os profissionais de saúde que estão lá focados no paciente. A odontologia não pode ficar de fora. A odontologia também está lá para promover saúde. E a gente tem que ter a visão do paciente completo, né? Uhum. Então, a odontologia não é uma boca fora de um corpo. Então, a gente tem que tratar juntamente com os demais profissionais. Exatamente. Quando se fala em odontologia hospitalar, nós percebemos que, automaticamente, as pessoas que têm conhecimento, né, sobre o tema, elas associam ou ao cirurgião bucomaxilofacial ou àquele especialista em pacientes com necessidades especiais. Entretanto, embora nós tenhamos realmente, né, uma íntima relação com esses profissionais, nós não precisamos ser especialistas em nenhuma dessas áreas para atuar na odontologia hospitalar. O que nós precisamos? Nós precisamos ter conhecimento e experiência na odontologia hospitalar para a gente poder atuar. Tanto, justamente por ser
uma parte diferente do que a gente já está habituado, né? Então, essa experiência, ela vem a esse favor, né, de mostrar a importância dos conhecimentos para a gente poder ajudar o paciente que está em regime de internação. Exatamente. Outra dúvida que surge, que a gente percebe bastante, é que as pessoas associam que a maioria dos procedimentos que nós fazemos dentro do hospital são procedimentos cirúrgicos. Mas essa não é uma verdade. A nossa atuação dentro do hospital ela é muito ampla. Vai desde prevenção, o diagnóstico, tratamento desses pacientes, a terapêutica, cuidados paliativos, atendimento de urgência, de emergência. Então, a atuação ela é muito ampla. Não são somente procedimentos cirúrgicos e também não, pelo menos na nossa experiência, também não é a maioria dos procedimentos que nós fazemos não são cirúrgicos. Isso vai depender do local, né? A gente estava discutindo isso agora há pouco, falando que cada instituição, cada hospital tem um tipo de internação, então, de UTI. Então, existem as UTIs que são gerais, as oncológicas, as cardíacas, então, assim, a gente vai pegar cada UTI e cada ambiente vai ser diferente, né? Às vezes eu posso fazer mais cirurgias em casos de pré-rádio, em pacientes oncológicos, às vezes a gente faz mais procedimentos periodontais, então, assim, isso vai depender muito de qual tipo de instituição você está. E eu imagino também que muitas pessoas, principalmente quem não tem contato com a área, possa estar se perguntando, nossa, mas o dentista, ele pode mesmo atuar em hospital? Ele tem essa competência? Temos sim. No Código de Ética Odontológica, no capítulo, no artigo 26, fala que compete ao cirurgião dentista internar e assistir pacientes em hospitais públicos e privados, como sem caráter filantrópico, respeitando a técnica administrativa das instituições. Então, o Código de Ética mostra, né, que nós somos competentes para isso. Mas, mais uma vez, aptos a isso. Estamos aptos. A gente pode sair da faculdade, se quiser entrar no hospital, você está apto. Mas vale ressaltar que o conhecimento da odontologia hospitalar, a experiência, ela conta muito para você conseguir se inserir dentro de um hospital e fazer um bom trabalho. Exatamente. Todo cirurgião dentista tem essa capacidade, só que a gente ressalta bastante a necessidade do conhecimento, né? Porque é um ambiente muito totalmente diferente do que nós vemos, e na graduação ainda não se fala muito. Não são todas as faculdades que inseriram na sua grade curricular a disciplina de odontologia hospitalar e a prática em algum hospital. Então, fica um pouco distante do que a gente costuma ver no dia a dia, de estar na clínica de pele, dentista, clínica de cirurgia. Na odontologia hospitalar, nós fazemos todas as clínicas, mas num ambiente totalmente diferenciado. Num ambiente diferente, com profissionais de várias áreas, com a ergonomia diferente, né, com a paramentação diferente do dia a dia. Então, assim, a gente tem que ter essa visão, né, para poder atender melhor os pacientes. Bom, nós trouxemos também um pouco do histórico da odontologia hospitalar, porque tem se falado, de uns anos para cá, tem se falado muito mais da odontologia hospitalar. Mas nós achamos importante trazer o histórico, porque, olha lá, a odontologia hospitalar começou a se falar em 1901, lá nos Estados Unidos, na Filadélfia, onde, em um hospital, uma equipe médica percebeu que faltava um cirurgião dentista, que eles precisavam de um dentista para a equipe estar completa e para trazer melhor qualidade de vida para os pacientes que lá estavam internados. Então, foi a primeira vez que inseriram um dentista no hospital. Tem mais de 100 anos de trabalho, de caminhada. Aí no Brasil ficou mais popular na década de 40, né? Que começou os trabalhos na USP, na Santa Casa, em São Paulo. Então, e aí foi não popularizando, né? Foi aumentando a adesão
E agora a gente finalmente está conseguindo, em cada estado, em cada lugar, ter os profissionais, a gente está conseguindo atender, conseguindo essa inserção que é muito importante para os dentistas, para a classe toda, né? Mesmo assim, acho que ainda temos muito a conquistar, né? Muita A caminhar coisa, na odontologia hospitalar. Esse slide aqui nós trouxemos para mostrar, a gente nem queria que fosse necessário lembrar isso, mas a gente vê que é importante lembrar que a boca, ela faz parte do nosso corpo, né? Não tem como tirar a boca, pegar a boca, levar para tratar, colocar de volta, não tem como, né? Então, a condição sistêmica do paciente, ela vai interferir na condição oral. E a condição oral também pode interferir na condição sistêmica. Então, é um ciclo aí. Se a condição sistêmica não está boa, pode ter repercussão na boca. Se a condição da boca não está boa, repercussão na condição sistêmica. A gente pode ter um exemplo, um foco em cavidade oral num paciente internado, num paciente em UTI. Ele está agindo ali, né? Então, assim, é uma coisa que é interligada. Não tem como a gente separar. Às vezes os profissionais estão procurando a origem do foco e esquecem de olhar outros fatores. Então, aí a importância do dentista, né? Que a gente é o profissional qualificado para fazer essa avaliação, né? E é importante, quando a gente se insere no hospital, a gente mostrar a nossa importância para a equipe. A gente não pode fazer um trabalho ali na nossa, quietinho, não. A gente tem que mostrar, a gente está aqui, a gente está vendo uma infecção, o que você acha? Vamos discutir o caso, vamos entrar com um antibiótico, o paciente melhorou, olha, a condição sistêmica dele melhorou, porque nós identificamos um foco, tratamos, e aí tudo está interligado, e aí diminui o tempo de internação do paciente, que é o maior objetivo da nossa atuação, diminuir o tempo de internação e, consequentemente, diminuir os gastos que o hospital tem com o paciente. E aumentar a qualidade de vida. E aumenta a qualidade de vida, né? A hora que a gente tem, a gente tem que ver isso tudo e gerar segurança, né? Então, você tem que saber como é que está o paciente, tem que saber planejar um paciente que está internado. Mostrar que você está sabendo o que você está fazendo. Exatamente. Né? Porque é difícil você conquistar a equipe. Qualquer desvio, você perde tudo que você estava conquistando. Toda a confiança, exatamente. Então, tem que ser tudo muito bem feitinho. Em relação à origem das alterações bucais, né? Da onde, né, podem vir as alterações bucais que nós vamos diagnosticar nesses pacientes? Podem ser doenças próprias da boca, como a cárie, doença periodontal. Nós sabemos que a condição de saúde bucal do brasileiro, né, da população brasileira, não é boa. O acesso à odontologia da população brasileira não é o ideal ainda, infelizmente. Então, a maioria dos pacientes, eles já se internam, né, eles já são internados, eles já entram no hospital com alguma alteração. Com uma condição bucal muito ruim. Eu atuo em instituição pública e a gente vê muito. Muito. Infelizmente, hoje ainda, muito paciente desdentado total, né? Muito paciente com coroas destruídas, doença periodontal agressiva. Infelizmente, ainda esse é o cenário. Então, a gente tem muito que trabalhar no hospital. As manifestações podem ser da condição geral de saúde, então o paciente pode estar com alguma alteração sistêmica que tem manifestação na boca. Inclusive, existem algumas doenças sistêmicas cuja a primeira manifestação é na boca. Então, o paciente está lá internado, estão investigando o que esse paciente pode ter e nós podemos ajudar a diagnosticar a doença sistêmica dele, porque nós sabemos a lesão que tem na boca, a gente relaciona com qual doença, né, tem relação. Então, a gente ajuda nisso também. Às vezes a gente vê paciente jovem com uma perda né, acentuada, e aí a gente já associa com uma condição, né, de um diabetes. Então, assim, a gente, às vezes, é a primeira a visualizar, né, a pensar em alguma hipótese. Né? E fazer esse encaminhamento, né, que é muito importante.
Medicamentos também que o paciente faz uso, pode interferir na saúde bucal, pode causar lesões, dar diversas interferências, inclusive pode interferir na nossa conduta também, no tratamento que nós propormos. Então, medicamentos também pode ser uma origem de alteração bucal, e a presença de equipamentos, que o que é mais falado, que a gente mais conhece, é o tubo, né? Intubação orotraqueal. Esse tubo, ele pode traumatizar a mucosa e causar lesões, né? Principalmente as lesões traumáticas, causando sangramento, e aí o paciente fica propício a ter infecção na boca, essa infecção pode se espalhar sistemicamente, o paciente pode ter uma sepse, que é a infecção generalizada, e a óbito, né? Então, se a gente conseguir estar com esse paciente desde o início da internação e controlar tudo isso, a gente diminui o tempo de internação, melhora a qualidade de vida do paciente. E diminui os custos, né? Consequentemente, nós diminuímos os custos hospitalares, que é extremamente importante, né, para a gestão do hospital. Bom, e independente de qual seja a origem dessa manifestação sistêmica, quem que é o profissional que é competente para diagnosticar e tratar essas manifestações? Somos nós, cirurgiões dentistas, né? Existem as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas estava com uma lesão na boca e o médico não viu. Mas, gente, o médico, ele não é formado para avaliar e diagnosticar e tratar a boca. Nós que temos que saber. Competência. É nossa competência. Se o médico não tem o apoio, não tem o dentista lá na equipe, vai acabar tratando, assim, paliativamente. Ele vai falar assim, não, eu não sei o que é essa lesão, mas eu vou entrar com um antifúngico, com um antibiótico, né? E um antiviral, de forma empírica, vou ver qual dá certo. Exatamente, porque aí vai aumentar até o custo. Porque vai aumentar o custo. Vai aumentar os antibióticos, as medicações, para tratar uma coisa que, às vezes, assim, é uma coisa... Às vezes não é nem lesão, às vezes é biofilme microbiano, a placa. Né? Então, às vezes, o paciente está lá na UTI com a boca aberta, tem um biofilme, resseca, fica ressecado, grudado, fica com crosta, e aí parece que é uma lesão horrível. Mas não, se fizer uma higiene, talvez resolva o problema do paciente. Então, nós temos que mostrar a nossa competência, qual a nossa importância dentro do hospital. Como estamos falando de conceitos, é importante nós termos em mente que quando nós entramos no hospital, automaticamente nós entramos dentro de uma equipe multiprofissional, né? Porque no hospital são diversos profissionais que avaliam o paciente de maneira global, né? Com foco em tratar, em curar, em promover qualidade de vida. E promover saúde, né? E promover saúde. Então, assim, entre os profissionais da equipe multiprofissional do hospital, tem a enfermagem, a nutrição, a medicina, a fisioterapia, a fonoaudiologia, farmácia, assistente social, psicologia e nós da odontologia. Então, quando nós estamos diante de um paciente, nós não vamos apenas avaliar a boca do paciente. Nós precisamos conhecer o paciente. A gente discute o caso com outros profissionais, se necessário. Por exemplo, o paciente precisa fazer um bochecho. Ele está com candidíase e precisa bochechar na estatina e cuspir. Mas o paciente, a fono falou que ele não tem condição de bochechar. Ele não pode, ele não consegue bochechar. E aí? Eu vou falar assim, não, é só isso que a gente tem para oferecer. Se ele não bochechar, a gente tem que fazer. A gente tem que saber qual é o nosso papel dentro da equipe e dissolver isso com os outros profissionais. Por quê? Às vezes a gente encontra casos, vamos liberar a dieta do paciente. Mas ele usa a dentadura. Não, mas na UTI, a gente remove todas as próteses e ele não está com essa dentadura. Então, assim, qual tipo de dieta? Você vai mandar uma dieta sólida, né? Então, vamos fazer opção por dieta líquida. Então, o paciente tem a dificuldade de deglutição, tem a avaliação da fono, né? Esse paciente está com uma celorreia acentuada, a gente consegue conversar com a fisioterapia. A enfermagem é uma profissão, assim, que são os primeiros a fazer o contato com o profissional. Então, assim, observar as alterações que eles estão mais
próximos, né, do paciente. Então, assim, a gente tem que ter um contato direto com a enfermagem, porque ele chegou, ele sabe se o paciente evacuou, se o paciente já fez cuidados diários, ele sabe se a boca está sangrando, se ele tem a prótese, se ele tem, sabe, se tem até conflito familiar. Então, ele sabe tudo isso. Então, a gente tem que ter esse acesso direto com a enfermagem, tem que ter esse contato para a gente poder planejar um tratamento e resolver isso entre as equipes. Porque a gente não consegue, num ambiente hospitalar, a gente não faz um tratamento, um plano, um planejamento sozinho. Então, a gente faz em conjunto. A gente faz nosso planejamento, que é a nossa parte, a gente discute com toda a equipe para ver se, naquele momento, é a oportunidade, é oportuno fazer aquele tratamento. Porque às vezes tem a necessidade, mas não temos a oportunidade. Tudo isso é muito bem discutido com a equipe. E é importante frisar também que não existe o profissional mais importante e o menos importante. Todos têm que trabalhar juntos para fazer um bom trabalho. Não tem só é mais importante um, então ele vai conseguir resolver tudo. Não, todos têm a sua importância. Cada um tem esse a sua conjunto que vai focar no paciente e dar o melhor tratamento. Então, e esse trabalho multiprofissional também é uma deficiência que nós temos na faculdade, né? Porque nós estamos lá com dentistas, atendendo, não temos, é muito raro a gente ter contato com outros profissionais para discutir os casos do paciente. Então, isso também é algo importante para ter o conhecimento antes de tentar se inserir no ambiente hospitalar. Em relação aos locais de atuação, são vários, tá? Muito se fala, né, sobre a UTI. Dentista de UTI, dentista trabalha na UTI, só vai na UTI, faz higiene na UTI. Mas não é isso, tá? Os locais de atuação dentro do hospital são diversos. Por exemplo, o centro cirúrgico, né? Tem pacientes que nós precisamos fazer procedimentos e devido à condição emocional, condição sistêmica, devido ao uso de algum medicamento, devido a alguma fobia que esse paciente tenha, devido a alguma alergia. Por exemplo, ele tem alergia, ele tem reação a vasoconstritor. Como que você vai fazer uma cirurgia que precisa de um anestésico com vasoconstritor? Então, esse é o momento que a gente vai para o centro cirúrgico, ele vai ser abordado de uma maneira diferente. Vai fazer uma anestesia geral, onde lá serão utilizados os medicamentos que daí permitem que a gente não precise usar o vasoconstritor. Então, e no centro cirúrgico não existe só anestesia geral. A gente pode atender o paciente apenas monitorado, onde monitoramos os sinais vitais durante toda a cirurgia, porque o paciente ele pode ter alguma alteração, ou ele está tão comprometido sistemicamente que ele não aguentaria uma sedação, por exemplo. Então, o centro cirúrgico dá aquela segurança de monitorar o tempo inteiro para ver se ele vai ter alguma intercorrência. Pode ser a sedação, o paciente ser sedado, né, que daí fica entre a monitorização e a anestesia geral. E sedado com anestesia local. Com anestesia local. E a anestesia geral, que é quando o paciente é entubado e perde todo... Preciso falar. Dos sentidos, não vê nada, não sente nada e não consegue, perde tudo que não consegue nem respirar, né? Então, o ventilador mecânico faz a respiração por ele. Ambulatório também, então, como a gente falou lá no início, o paciente não precisa estar internado para estar dentro do ambiente hospitalar. Existem ambulatórios onde nós podemos atender o paciente, mas por que o ambulatório dentro do hospital? Porque é um paciente diferenciado. É um paciente que não necessariamente ele precisa estar internado, mas ele precisa de uma atenção, porque se tiver alguma intercorrência, se tiver algum problema, esse paciente tem um amparo dentro do hospital. E também, por exemplo, pacientes oncológicos, né, que fazem um acompanhamento com oncologista, tudo certinho. Aí ele passa também pelo dentista, pelo ambulatório ali com o dentista. Então, ele faz toda essa atuação de médico, dentista, nutrição, fisioterapeuta, então ele faz todo esse acompanhamento para fazer todo esse planejamento, né? Então, o ambulatório são pacientes complexos, então eles precisam, né? Então, no caso do paciente oncológico, ele vem, faz uma avaliação, ele vai fazer um tratamento de radioterapia de cabeça e pescoço, então a gente precisa acompanhar esse paciente do começo, meio, fim e pós
Então, tem toda essa dinâmica de ambulatório. Depois, fazer a parte de reabilitação também, que a gente não pode esquecer, né? Que o paciente ele tem que ter qualidade de vida, né? Tem que ter a mastigação desenvolvida, né? Pode ser, a gente fala que, principalmente câncer de cabeça e pescoço, né? Ele é muito mutilador. Então, a gente precisa reabilitar esse paciente depois do tratamento. Daí, tudo está ali dentro do hospital. Tudo que ele precisa para o tratamento completo dele está dentro do hospital. Não necessariamente internado, e sim ambulatório. Outro ambiente também seria a enfermaria, que são os pacientes que estão internados, né? Existem, acho que, 2 tipos de atuação do dentista na enfermaria, que seria através de interconsulta. Você trabalha no hospital e aí a equipe médica te manda uma interconsulta, paciente com queixa de dor, solicita avaliação e conduta da odontologia. Aí a odontologia vai lá e avalia esse paciente e resolve o problema dele. E existe também a busca ativa, né, que a gente fala. Por exemplo, é a rotina, né? Que é mais a rotina, por exemplo, na oncologia. A gente passa e faz todo esse acompanhamento de paciente, né? A gente já tem uma relação dos pacientes que estão internados, que precisam da primeira avaliação odontológica, assim como das outras profissões. Então, a gente já pega, já abre o prontuário, já vê a necessidade, a gente já conhece os quimioterápicos que vão fazer, que vai ter alteração em cavidade oral. Às vezes o paciente chega com um aparelho ortodôntico, a gente já sabe que tem que remover, porque ele vai para uma quimioterapia, vai para a radioterapia. Então, assim, a gente faz essa busca e faz o planejamento desses pacientes. Como se fosse uma triagem, né? É uma triagem, isso é enfermaria adulta, que são as clínicas médicas, a enfermaria de pediatria. Então, a gente faz toda essa área de atuação, né? E a UTI, que a gente colocou por último, mas não menos importante, que é a unidade de terapia intensiva, onde os pacientes eles são dependentes exclusivamente de cuidados de outras pessoas, principalmente quando esse paciente está entubado, né? Ele está entubado, ele não está consciente, ele não tem condição de se cuidar, de cuidar da sua boca, de fazer a sua higiene. Então, é aquele momento que a gente avalia esse paciente e vê o que ele precisa, se tem alguma lesão, o que a gente pode colaborar. O que a gente mais procura no paciente que está em UTI, intubação orotraqueal, se ele está com ressecamento bucal, porque o ressecamento ele pode causar fissuras, essas fissuras podem atingir até o tecido conjuntivo, causar sangramento, e aí se o tecido conjuntivo está exposto, vai entrar ali micro-organismos, vai causar infecção, e aí vai repercutir, e assim vai. Ressecamento também pode causar, se o paciente tem acúmulo de biofilme, a gente tem que controlar isso também para controlar a infecção. Biofilme com ressecamento também se juntam e formam crostas. E eles ficam mais suscetíveis às doenças oportunistas, né? Então, assim, fungos, fungos, bactérias, vírus, lesões. E assim, as lesões orais que nós observamos em pacientes que estão totalmente comprometidos imunologicamente são diferentes do dia a dia, né? Diferentes do que a gente vê no livro. No livro a gente aprende aquela lesão, assim, típica, perfeita, clássica. Daí o paciente que está comprometido sistemicamente, a lesão aparece totalmente diferente. Então, essa experiência conta muito também para a gente conseguir diagnosticar e entrar com o tratamento correto, né? Para evitar maiores danos a esse paciente. E a gente também tem a outra modalidade, que é o atendimento home care. E ele extense também, que ele faz parte da odontologia hospitalar. Os pacientes que ele está em casa, acamado, né, que ele precisa de atendimento, a odontologia hospitalar que faz presente. É como se ele estivesse internado em casa. Em casa, é uma internação em casa. Então, ele tem todos esses cuidados. Ele tem, às vezes, um monitoramento, tem o médico que é o médico visitador, tem o fisioterapeuta que vai também fazer a parte dele, tem a nutrição, né? Então, tem toda essa atuação. Então, a gente tem várias áreas, né? Vários locais de atuação. E a avaliação do paciente, como que é? Por que nós resolvemos trazer também esse tópico? Porque é importante a gente frisar que nós conhecemos o nosso paciente antes de chegar até ele. Então,
quando nós estamos no hospital e nós vamos avaliar um paciente, a gente tem que saber ler prontuário, a gente tem que entender aqueles termos técnicos, aquelas siglas, a gente tem que saber. Eu sei tudo, não sei, a Ana Karina sabe tudo, não sabe também. Cada dia é uma novidade, mas a gente nunca passa para frente se a gente não souber. A gente pesquisa no celular ou a gente pergunta para alguém, ó, sim, tem isso aqui, tal coisa. Ah, então tá bom. Eu tenho que entender o que o paciente tem antes de eu avaliar, né? Assim como os profissionais também não entendem as notas, né? Uhum. Maioria das com vezes, certeza. e a gente tem que fazer de uma forma objetiva para que todo mundo consiga ler. Uhum. A gente não pega o prontuário assim, não, a nossa parte a gente tem que fazer de acordo com que fique objetivo e claro para que todo mundo consiga compartilhar essa informação, né? E também é importante saber por que esse paciente foi internado, né? Qual que é a doença de base dele, qual que é o histórico dele. Se a gente tem que partir desse princípio. Por exemplo, o paciente tem câncer. Tá, tudo bem, ele tem câncer, mas o que levou à internação? Ele pode ter câncer, pode estar tratando, mas pode estar em casa. Se ele está aqui no hospital, tem que ter um motivo. Então, a gente tem que investigar tudo. Uso de medicamentos, né? Então, nós temos que saber como que aquele medicamento age, o que ele pode causar na boca, porque se eu vejo que o paciente está fazendo o uso de medicamento X, e esse medicamento X pode dar tal manifestação na boca, eu já avalio o paciente procurando aquilo que eu sei que eu posso encontrar, né? Como a quimioterapia, né? Uhum. Então, a gente já sabe que um quimioterápico é comum, que dá mucosite, o MTX em altas doses, então a gente já sabe, a gente já consegue fazer um planejamento desse paciente. A gente já sabe que vai ter, o paciente ele vai fazer essa sessão de quimioterapia com esse tipo de quimioterápico. Então, qual vai ser meu planejamento? Eu vou fazer tal coisa, vou fazer laser terapia. Então, assim, eu já consigo fazer todo esse planejamento do paciente. Uhum. Você sabe que o medicamento vai causar uma mucosite severa. Então, por que eu começo já a fazer o laser da primeira dose e continuo fazendo até ele terminar, porque daí eu evito que ele tenha, ou eu evito a gravidade da mucosite. Eu já sei que o medicamento vai causar. Ou eu já conheço o histórico daquele paciente. Toda vez que ele faz esse protocolo, ele tem a mucosa jugal. Eu sei que ele vai ter na mucosa jugal, então eu vou fazer o laser ali na mucosa jugal. Exames complementares também, nós temos que saber pedir, né, solicitar exames complementares. E ler, né? E interpretar os exames complementares. Nós temos que saber. E no hospital, não é só o hemograma, não, são diversos exames que nós temos que saber interpretar. Outra coisa, exame de imagem. Espero que no hospital vai ter uma radiografia panorâmica, vai ter uma radiografia periapical. É a única radiografia que a gente não tem acesso à panorâmica. Então a gente tem que aprender. E nem a periapical. Então a gente tem que saber. Ana. Oi. Desculpa, tá? Para agregar o que vocês estão falando, eu tentei levantar a mãozinha, eu não sei mexer direito nesse Google Meet. Para agregar o que vocês estão falando, passando um pouquinho da minha experiência, que é bem pequena mesmo no assunto, muitas vezes, eu já fui chamada algumas vezes para fazer atendimento domiciliar junto à home care. Eu já tive a oportunidade aqui de estar dentro da UTI, né, e dentro de ambiente hospitalar, fazendo acompanhamento de alguns pacientes, inclusive dos pilotos do projeto que a gente tem aqui. Ano passado a gente conseguiu ter uma frequência maior dentro da UTI, né? A gente conseguiu desenvolver visitas com mais frequência. E o que a gente pode observar é que, muitas vezes, nós, na odontologia, ficamos com receio de como vamos ser vistos, ou como vamos ser testados a nível de conhecimento pelos outros integrantes da equipe. E é um erro, porque a gente vê que eles não entendem muito da odontologia, né, nem da importância da odontologia. Pelo menos aqui dentro, quando a gente começou o projeto, foi expor, né, a importância, quando a gente precisou marcar reunião com a equipe médica e a equipe de saúde que fazia os atendimentos, eles se mostraram muito abertos a escutar a nossa posição.
Em alguns momentos, a gente encontrou barreiras onde os profissionais não viam a necessidade, ou tinham até medo que o dentista manipulasse a cavidade oral, principalmente de paciente com ventilação mecânica ou entubado, com medo do profissional desalojar esses equipamentos. E que, na verdade, nós temos muito mais destreza nessa manipulação da cavidade oral do que eles, né? Quando eles veem a gente manipulando e veem que a gente tem conhecimento e tem habilidade, eles abrem espaço para a gente entrar e, na verdade, eles vão abrindo e vão saindo, meio que deixando a responsabilidade na nossa mão. Né? E a gente fica feliz, né? Quando a gente vê que, tipo, hoje a gente faz um trabalho de formiguinha, mas eu vejo muita resposta assim, não, chama a dentista porque é ela que sabe, isso aí é da área dela, ela que vai resolver, ela que vai medicar, ela que vai pedir os exames, então a gente tem que saber, a gente sabe, a gente está apto, né? Nós aprendemos, nós sabemos, só que a gente tem que saber como colocar... como abordar e como colocar essa informação que a gente tem, né? Nesse ambiente que é diferente do dia a dia. Então, o que eu percebi nessa atenção do home care que eu fui fazer durante a pandemia, mesmo, inclusive te liguei para tirar algumas dúvidas, né, a gente conversar sobre o caso, eu não tive conflito com a equipe, graças a Deus, em nenhum momento. Todo o protocolo que eu apresentei foi aceito e acompanhado pela equipe médica. O deslocamento, os procedimentos que foram feitos tiveram muita boa aceitação pela equipe e a gente fica com receio, às vezes, de achar que a gente não vai fazer, a gente, às vezes, sabe muito mais do que a própria equipe. Né? Então, a gente não tem que ter medo do conhecimento que a gente adquiriu durante a graduação e nem de expor aquilo que a gente vai aprendendo com o tempo. Quem entende de cavidade oral somos nós, né? Exatamente. Nós que estamos aptos a fazer esse tratamento. Então, a gente tem que só melhorar, porque... A abordagem. E a gente tem que usar a terminologia que eles usam. Então, não dá para sair inventando termos, né? A gente tem que compreender o termo para falar a mesma linguagem deles. Isso é muito importante que você enfatizou, Natália, porque nesse atendimento home care, quando eu cheguei, me entregaram uma prancheta cheia de dados, que fica presa na cama do paciente com a ventilação mecânica, e de hora, com a dieta. O máximo que eu tinha era a presença da fisioterapeuta que foi junto comigo, porque ela já ia fazer a intervenção no paciente mesmo para fazer a limpeza da ventilação mecânica e da cânula, né? Nós já aproveitamos para fazer a visita junto. E da técnica, que estava acompanhando, que fica disponibilizada de forma integral para o paciente. Então, assim, esse receio precisa começar a ser desmistificado a partir da gente, odontólogas, né? Não ter medo de ir em frente, porque eu vejo muito isso também. Chegou um paciente aqui e precisa fazer intervenção, mas eu não sei nem por onde começar. Na verdade, a gente sabe como começar, a gente só tem medo. Porque é o diferente, né? Então a gente fica com receio. Só que eu acho que isso é uma das falhas, porque a odontologia hospitalar é uma matéria que deveria estar na grade curricular, né? Para pelo menos as pessoas, os alunos, os profissionais terem uma ideia do que é, de como fazer, e se interessar. Ajudar mais ainda a odontologia hospitalar. Em relação a gente saber da boca e o médico saber da área dele, isso é muito interessante, porque eu acho que qualquer pessoa que trabalha no hospital já deve ter passado por uma situação de a gente receber uma interconsulta, higiene precária, dentes destruídos, solicita avaliação em conduta. Quando a gente vai avaliar, o paciente usa prótese total, superior e inferior. E a gente vai julgar o médico por isso? Não é a área dele. Né? Quem tem que saber disso somos nós. Tudo bem ele não conseguir identificar que aquilo era uma prótese total e que a prótese total não deixa de estar mal higienizada, de estar em situação precária. Mas tem gente que fala, nossa, mas não viu que era uma prótese? Ele não tem que saber. Não é comum, né? Não, é nossa. Para a nossa situação. Para a gente é muito comum identificar uma prótese. A gente tem, né?
e saber identificar uma prótese. Mas daí a gente remove a prótese, avalia, né, toda a mucosa, faz uma higiene. Nossa, a mucosa está ok, o paciente não precisa de intervenção, não tem foco de infecção. E assim, tudo resolvido, cada um na sua área, mas sempre discutindo, né? Sempre... Essa é a importância da odontologia, né? A gente está ali para tratar o paciente e na nossa área. E o contato com a equipe, né? Como a gente já frisou bastante aqui, a gente tem que ter uma boa relação com a equipe. Lembrar que a maioria dos profissionais sempre estiveram lá no hospital. A medicina e a enfermagem, a fisioterapia principalmente. Quem chegou depois somos nós. Então, nós temos que respeitar, nós temos que nos adequar ao ambiente, né? Nós temos que conquistar o espaço, porque é a gente que está chegando agora, né? Não eles. Então, a gente tem que ter esse excelente relacionamento com a equipe para a gente, daí, então, ser respeitado. Além do conhecimento, a gente tem que ter uma boa conduta com toda a equipe, né? Porque eu sempre comento, a enfermagem principalmente, porque são os enfermeiros que identificam, que são, às vezes, os primeiros a conversar, a fazer aquela consulta prévia, né? Tem um contato mais próximo. Então, são eles que identificam, que sinalizam para a gente. Então, esse contato com a equipe é muito importante. Às vezes vem o fisioterapeuta também, que precisa disso, o paciente está assim, a fono, né? É muito bom quando a gente tem esse retorno, né? Se há algum profissional que não médico, que não enfermeiro, que a gente está mais acostumado, mas algum outro profissional, o nutricionista, eu vou tentar prescrever um tipo de se é pastoso, se é líquido, eu vou prescrever, e eu acho que o paciente conseguiria comer, mas a situação do dente não está boa. Será que você não podia avaliar para a gente? Assim como a fono, a físio, quando vai aspirar, o paciente fala, eu fui aspirar e eu vi que tinha alguma coisa estranha ali na boca, acho que vocês tinham que avaliar. Às vezes aspira e vem com sangue, ela já consegue me falar se é de cavidade ou se não é. Né? E quando eles ficam na dúvida, a gente garante para eles se é ou não é da boca. Isso é muito importante até para evitar procedimentos invasivos. Quando nós garantimos, por exemplo, para a equipe médica de que aquele sangramento que está na boca é de origem bucal, evita, por exemplo, de fazer uma endoscopia, de fazer uma cirurgia, sei lá, alguma coisa para descobrir de onde vem aquele sangramento. Porque a gente garantiu, não, aquele sangue na boca é local. É local, a gente consegue resolver. Tá? Então, isso é muito, muito legal também. Se a gente puder falar, assim, são diversos, é tudo, né? A gente avalia a boca como um todo. É importante frisar que não são só os dentes que nós avaliamos também, talvez por último, a gente tem que lembrar que a boca tem, se meus estiverem aí, eles dão craques nisso. A boca tem língua, tem mucosa jugal, tem lábio, tem mucosa alveolar, tem gengiva, tem palato duro, palato mole, orofaringe. Gente, tudo isso pode comprometer a vida do nosso paciente. Quantas lesões que podem existir, né? E os dentes também. Claro, a gente tem que avaliar o dente. É só olhando? Não, a gente tem que palpar, a gente tem que... Não adianta a gente visualizar o dente e você não fazer uma ordem ali para ver se está saindo pus. Pô, se tem pus, tem uma infecção ativa e você não colocou, não avaliou, não viu, então você não resolveu, né, o problema do paciente. Então, o que a gente mais avalia, né? A higiene oral, que todo mundo fala bastante, não significa que nós fazemos a higiene oral, mas nós avaliamos como está a higiene oral, se ela é feita por algum profissional, porque o paciente não consegue realizar, se está bem feita, se a gente precisa chamar ele ali, não para brigar. A gente avaliou aqui, tá legal, talvez só conseguir tirar um pouco mais, né, dessa burra aqui da língua, daí fica nota 10. E talvez, a nossa função também, ensinar. Nossa função. Talvez esse paciente, ao invés de deixar a higiene 2 vezes por dia, vamos aumentar para 3 vezes por dia, porque ele tem muito biofilme, então a gente avalia isso. Infecções agudas, como nós já falamos, a presença de sangramento, que também a gente acabou falando, né, da gente garantir se é da boca ou não, mobilidade dentária, principalmente em pacientes intubados, né, mobilidades dentárias em graus avançados, o paciente no momento de intubação, na extubação, o paciente pode broncoaspirar esse dente, isso não pode acontecer de jeito nenhum, é nossa função,
né, avaliar, ver se o dente está com mobilidade, tomar a conduta correta, se tem que remover esse dente ou não. Até no tempo de internação, né? Porque aí ele corre risco de broncoaspirar. Às vezes vai fazer uma higiene e o paciente ou vai fazer modificar, né, movimentar o paciente, vai aspirar e pode acontecer de broncoaspirar, né? Aí já é uma intercorrência. E é nossa responsabilidade, né? Se nós avaliamos esse paciente e esse acidente, né, acontece depois da nossa avaliação, a culpa é nossa. Porque nós tínhamos a obrigação de ter visto aquilo e ter resolvido, né? Ressecamento, que nós já falamos, e lesões. Tudo quanto é lesão proveniente de infecção, fúngica, viral, né, de trauma, né, de local, então, assim, manifestação, né, de alguma doença sistêmica, diversas lesões, a gente tem que estar atento. Essa imagem aqui nós trouxemos para mostrar para vocês mais ou menos como é a avaliação, né? Então, assim, vocês veem que foge totalmente daquele atendimento na clínica, onde nós estamos sentadinhos, tem a ergonomia, né? A gente consegue avaliar certinho, sem ter problemas aí futuros na nossa saúde. E aí, quando você está no hospital, você não tem a cadeira odontológica, você não tem o mocho, né? Quando não tem a luz, não tem o foco, né? Não tem a luz, não tem auxiliar, não tem auxiliar, você tem que se adaptar e de acordo também com as normas do hospital. O hospital permite que eu use uma lanterna, ou eu posso usar meu próprio celular para iluminar a boca. De algum jeito eu vou ter que enxergar, né? Eu tenho que me adaptar. Fora esse tanto de aparato que pode ter no paciente. Esse não está com intubação orotraqueal, mas ele está com essa sonda nasoenteral, né? Ele está se alimentando por essa sonda. E está com eletrodos, está com aferindo a pressão, né? Tem acesso, tem sonda, então ele tem... Aí vai você tirar sem querer alguma coisa, né? E mesmo se tirar, a gente tem que saber recorrer. A quem recorrer? Aconteceu isso. Né? Ou também não desesperar. Eu tirei o oxímetro do dedo. Mas só colocar de volta, né? A gente consegue resolver. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo. A gente tem que saber o que significa todos aqueles aparatos. A gente tem que ter o conhecimento. Além da nossa área, do nosso melhor, né? Com certeza. Se a gente está ali no hospital, se a gente quer atuar lá, a gente tem que entender aquele ambiente. Por isso que a gente gostaria de frisar também a importância da gente se preparar, né, para atuar no ambiente hospitalar. Ainda não é reconhecido como especialização, né, odontologia hospitalar, mas existe a habilitação em odontologia hospitalar, que é um curso, de acordo com o CFO, é exigido que seja de no mínimo 350 horas, e diferente de qualquer outra especialidade, é 50% teórico e 50% prático. As outras especialidades geralmente são 70% teórica e 30% prática, tá? Diferente da habilitação. Então, é bastante prática para você se sentir seguro para atender em ambiente hospitalar. Fora que tem um trabalho de conclusão de curso também para conseguir o título. Vou chamar a tela. E agora a gente encerra, né? Essa introdução. Queria agradecer a Natália, né, por essa introdução da odontologia hospitalar. E a gente vai falar um pouquinho do manual, né? Que a gente sentiu essa necessidade, né? E a gente ia lançar o manual no Congresso Internacional, que aconteceria no mês de março, abril, quando começou a pandemia, e o manual ficou pronto, o CRO, o CFO fez a divulgação, e a gente está aqui também fazendo a divulgação para vocês, que tem um pouquinho, para... Não é receita de bolo, mas é uma maneira... guia, assim, uma referência bem objetiva para algumas dúvidas, para a pessoa que tem interesse, né, já começar a ver e entender melhor o assunto. Aí a gente vai deixar disponível o QR Code para baixar o manual.
para quem não conhecia, o QR Code é só você pegar a câmera do celular e colocar no QR Code que ele vai gerar o link e você entra direto no manual. Ou também ele é gratuito, você pode encontrar ele no site do CRO-MT, ou no próprio aplicativo do CRO-MT, ele pode ser baixado lá pelo aplicativo. Então, ele está à disposição gratuitamente para entender um pouquinho mais sobre o odontologia hospitalar. E a gente gostaria de convidar outra membro da Comissão de Odontologia Hospitalar, a Fernanda Rondon, para falar junto com a gente sobre o Manual de Odontologia Hospitalar. Que, na verdade, eu não participei da construção do manual, eu cheguei um pouquinho depois. Chegou no final, mas teve participação, Então, boa noite a todos. Prazer estar aqui nessa live. Pede para ela chegar mais próximo do microfone. Sentar que acha melhor. Será? Você vai falar mais. Obrigada, Natália. Tá ok aqui? Sim. Melhorou? Sim, tá ótimo. Então, como eu estava falando, a gente é um momento muito importante para a comissão, né, da odontologia hospitalar, esse momento que a gente vem divulgar esse material, e é um material de fácil compreensão, né, para todos os colegas, toda a equipe, inclusive. A gente também não pode deixar de lembrar da equipe auxiliar, né, nossa equipe de PSBs, ASBs, uma linguagem bem acessível, tipo, bem objetivo, como a Ana Karina disse, e espero que todo mundo aproveite bastante esse material. A gente fez com bastante carinho para ficar de acordo com que todo mundo gostasse, compreendesse, que fosse útil, né? A gente tem material impresso aqui no CRO, até para os regionais que quiserem, é só pedir no CRO que a gente tem. E hoje a maneira melhor é a maneira digital, né? Que eu acho que é muito mais fácil, a gente baixa no celular, baixa no computador, e já fica disponível e uma leitura bem fácil. Então, assim, né, o manual ele veio para ser uma referência, né, de uma forma objetiva, de como é a atuação do dentista no ambiente hospitalar, das doenças mais comuns. Então, assim, e a inserção do dentista na equipe multiprofissional. Está bem completo. Assim. E por que a gente... nós tivemos essa ideia, né? A princípio, éramos eu, a Fernanda, o Bruno e a Evanice, né? Foram todos que ajudaram, que eram membros também da comissão e que fizemos todos juntos. Então, assim, por que a gente resolveu fazer esse manual? Uma, porque já tinha uma demanda, né, de profissionais que sempre nos procuravam para tirar algumas dúvidas, e outra, porque a gente tem uma lei estadual, que é a Lei 10.659, de 2014, referindo a obrigatoriedade da assistência odontológica nos pacientes em regime de internação hospitalar e estendendo para os pacientes em internação domiciliar. Então, aqui, Mato Grosso, é um dos poucos estados, né, que tem essa lei, e a gente sentiu a necessidade de fazer esse manual para ter uma referência, né, para a gente poder divulgar também essa lei, né. Então, é obrigatório a presença do cirurgião dentista no ambiente hospitalar, né. Então, assim, a partir disso, da lei, qual foi a nossa ideia? Foi fazer o manual e fazer um levantamento, né? A gente fez um questionário para mandar para as regiões, para a gente saber se existe dentista, se realmente havia uma atuação, né, efetiva, no hospital, qual era a especialidade, né? Que tipo de hospital, se era hospital de porta aberta, se era hospital
de porta fechada, se era privado, público, filantrópico, se existia uma equipe multidisciplinar, quantos profissionais trabalhavam ali, como que trabalhavam ali, se eram por contrato, se eram concursados, né? Então, assim, a gente fez todo esse questionário e foi distribuído para as regiões para a gente fazer esse levantamento, né? Que ainda está em andamento. Né? Fizemos contato. Contato também com o de cobrar, né? Também. E aí, através desse Levantamento do levantamento, a gente pode fazer uma cobrança mais efetiva, né? Eu falo, CRO e CRO em conjunto com o Ministério Público. Até porque né? a gente também teve os telefonemas, né, com alguns municípios, de que estava tendo atuação de cirurgião dentista não habilitado. Então, também tinha essas inferências aí. E a gente viu também que tem existe bastante dentista em hospital, mas referindo-se ao buco, né, que são trabalhos distintos, né, a buco faz a parte da buco e a hospitalar faz a parte da hospitalar, né. E aí a gente fez todo esse levantamento, a gente ainda está nessa fase de pesquisa, né, não concluímos ainda devido à pandemia, a gente teve que dar uma desacelerada. Os municípios não entregam o questionário, né? Então, assim, infelizmente, a gente pede um prazo, mas né, a gente teve essa dificuldade. Ana, aqui na Barra, a gente conseguiu... Tá me escutando? Sim. Aqui na Barra, a gente conseguiu entrar dentro da unidade hospitalar justamente por essa regulamentação aí do Estado, né, a presença do dentista dentro do ambiente hospitalar, porque o Ministério Público já estava cobrando o município da presença do dentista no ambiente hospitalar. Então, foi uma brecha que a gente achou para entrar. Ótimo. Aqui, mas agora, com a pandemia, nós saímos, né? Agora a gente precisa entrar de novo porque a equipe mudou. Mas estamos confiantes de que, embasados nessa regulamentação, nessa resolução, aí a gente consiga manter o pandemia. E até os próprios profissionais, né? Tipo assim, a gente tá aqui em Cuiabá, mesmo aqui a gente sabe que tem muitos hospitais que não tem a presença do dentista. E assim, a gente mesma tem que fazer esse trabalho, né, de avisar, olha, existe isso. O que a gente quer fazer com essa pesquisa? A gente vai mandar o trabalho, né, vai mandar uma lei para o hospital ter essa informação, né, e gerar uma demanda, né? Contrato, quem sabe, profissional. Porque demanda de serviço existe. A necessidade de serviço existe, porque o paciente está ali, né? Então, a gente precisa estar inserido na equipe multidisciplinar. E assim, aí a gente começou, né? Qual é o perfil do profissional? O que a gente fala bastante, né? Preferencialmente, que seja um dentista habilitado, né? A gente sabe que todos os dentistas são aptos a atuar em qualquer especialidade, mas a gente ressalta que seja habilitado. Por quê? É uma área muito complexa. Né? Não adianta a gente achar, não vou chegar no hospital, vou fazer tal coisa. Não é assim. Né? A gente tem que saber ler um prontuário, a gente tem que saber evoluir, o que é uma equipe, o que o nutricionista faz, o que tem o paciente, uma doença de base. Como se comunicar com cada integrante da equipe multi, cada um tem a sua linguagem própria, isso é muito importante. A gente tem que compreender o fluxo do hospital, né? Tem que saber solicitar, interpretar os exames, e saber, né? E isso é com a vivência dentro do ambiente mesmo, né? Não tem como se habilitar se você esporadicamente visita o local. Eu
Acho que isso aí é um ponto, assim, fundamental, que não tem como a gente abrir mão. Até porque o Conselho Federal baixou a resolução para normatizar essa questão da atribuição do cirurgião dentista dentro, né, da odontologia hospitalar. E assim, é bom que até os alunos se interessem, né? A gente está fazendo essa aula, mostrando o manual, para ter essa demanda, porque a gente quer que a odontologia hospitalar fique inserida em todos os lugares, né? Esse é o ideal para os pacientes, né? E aí, todo mundo pergunta, né? O que o dentista faz lá no ambiente hospitalar, na UTI, por exemplo? Então, são muitas coisas. Tem muitas atribuições. Então, o que a gente faz? A gente identifica doença primária, verifica o estado geral do paciente para estabelecer, né, um protocolo, um planejamento de tratamento odontológico, faz diagnóstico e tratamento de condições, das condições bucais que possam colaborar para a manutenção ou piora de desordens sistêmicas graves, adequação do meio bucal, removendo foco de infecção, diagnóstico de lesões bucais, auxiliando no tratamento de manifestações bucais oriundas de doenças sistêmicas, né? Por isso que a gente precisa entender o paciente, controle de biofilme, realizar o diagnóstico e tratamento de infecções odontogênicas, tratamento e remoção de fatores de retenção de placa, né? Tipo, raízes residuais, lesões de cárie aberta, restaurações, dentes fraturados, bordas cortantes, que às vezes está lá o paciente, está na UTI, ou o paciente está na enfermaria e está com uma lesão de lábio, ou de língua, porque tem uma borda cortante. Ou ele está muito deprimido, tem aquela hipotonicidade toda de musculatura, e às vezes ele teve bruxismo, ele tem alguma face mais, né, cortante, e aí você tem que estar atento para não causar uma porta de entrada ali através de uma lesão ulcerada, uma porta de entrada para micro-organismos. Então, isso aí é bem comum dentro do ambiente de UTI, esse tipo de lesão. Remoção de aparelho ortodôntico, de próteses fixas, removíveis, parciais, insatisfatórias. Então, assim, a gente faz também todo esse trabalho. Laser terapia, que em lesões, em tecidos moles, duros, em tratamento de mucosite. E aqui a gente tem uma outra brecha dentro do rol de procedimentos da ANS, que é bem interessante para os colegas que estão dentro do ambiente hospitalar, porque é o único procedimento do rol que é coberto, né, pelo plano de saúde. Então, a gente ainda tem muito a conquistar, o CFO já está trabalhando com essa pauta, né, dentro da comissão, né, nacional, para ampliar o rol de procedimentos, para que a gente, com os planos de saúde, e facilitar para o nosso paciente a questão do repasse. E o acesso, né? O acesso dele ao tratamento. E facilitar esse tratamento. E, por enquanto, ainda é um gargalo aí dentro do pagamento dos planos de saúde dos procedimentos odontológicos. Mas a gente não desiste. A gente vai seguir em frente. Aí a gente faz também o quê? Exodontias, drenagem de abscesso, né? Que é muito comum. Moldagem, confecção de placa interpulsais, né? Tipo, paciente com bruxismo, paciente que, às vezes, o paciente está mordendo o tubo. Então, tem que fazer molda, ou faz uma placa, ou instala a placa, né? De silicone, né? De PVC. A gente faz citologia, biópsias, capacita e supervisiona as equipes auxiliares, né? Então, a gente tem, sim, responsabilidade
com a equipe da enfermagem, né? A gente tem que capacitar, a gente não pode cobrar o que elas não sabem, elas podem fazer, da normativa delas a higiene oral, assim como a higiene do paciente, a higiene oral é da normativa da enfermagem, e elas já fazem isso, né? Então, a gente vem para fazer a parte odontológica. A gente faz, sim, claro que tem um paciente que elas não podem colocar a mão dentro de cavidade, né? Elas podem fazer só face vestibular. Então, a gente vem para auxiliar e fazer um serviço completo. É muito, só abrindo parênteses aqui, que é muito comum, às vezes, a gente em ambiente hospitalar, a gente se deparar com aquela questão, o dentista está aqui para fazer a higiene oral. Não é isso, gente. Nós estamos lá para a gente fazer a avaliação do paciente naquele momento, para a gente fazer a intervenção do paciente, né, dentro da nossa área de atuação, dentro do que a gente tem a nossa prerrogativa ali. Então, a gente tem que tirar isso da cabeça, que a gente está ali no ambiente para fazer higiene oral. Não é isso. Até porque a gente vai capacitar, a partir do momento que você está dentro do ambiente, que você está fazendo a sua intervenção, a sua avaliação ali no paciente, você vai preparar toda a equipe também para ter um olhar diferente, né, sobre aquele cuidado ali, né, já que o objetivo da odontologia hospitalar é o quê? É a saúde geral do paciente, né, saúde bucal, não é saúde bucal, saúde geral do paciente. É qualidade de vida. Esse paciente, ele pode sair dali, ele vai continuar a vida dele. E pode ser que você também tenha que acompanhá-lo na casa dele, né, para dar uma qualidade de vida para ele manter, né, essa qualidade de vida dele em casa. Então, é muito delicado essa questão aí, essas imagens que a gente vai, né, disseminando, e a gente está ali para fazer. Não é isso. Nós estamos ali, somos profissionais para fazer o diagnóstico, para fazer o planejamento e tratamento do paciente. E promoção de saúde. Promoção de saúde. Então, assim, a gente também tem o objetivo, né? A gente tem a função de elaborar protocolos de procedimento operacional, né? Que todos os profissionais, tem um POP da fisioterapia, o POP da odontologia, o POP da nutrição, todos os profissionais que estão na UTI têm esse protocolo, né? Proporcionar conforto e assistência ao paciente de maneira geral. Então, assim, a atuação da odontologia hospitalar continua, né? Das atribuições, que é diminuir a proliferação de fungos, bactérias, risco para a saúde do paciente. Então, a gente está lá para isso, né? Como a Fernanda falou. A gente vai fazer a gente vai fazer a consulta, vai fazer o planejamento, o tratamento desses pacientes. Assim como em home care. Quando a gente fala em home care, a gente também tem aquela questão de semelhanças com a odontologia, o que você vai fazer dentro do ambiente hospitalar e o ambiente domiciliar. Existe semelhança, mas o ambiente domiciliar também traz outra particularidade. Então, a gente também tem que também pensar nesse aspecto da atuação dentro da odontologia domiciliar em home care, que a gente vai lidar também com uma equipe multi, com todo o equipamento ali dentro da casa, e a gente também vai ter uma intervenção semelhante, mas não igual, né? A gente vai manter ali todo o acompanhamento do paciente, mas com algumas distinções ao ambiente hospitalar. Aí a gente resolveu, vamos mostrar alguns casos, né? A gente falou, para ter uma noção mais ou menos do que é o dia a dia, do que a gente encontra no ambiente hospitalar, né? Aqui tem alguns casos que são meus, são lá
quem não me conhece, eu trabalho no Hospital de Câncer, faço odontologia hospitalar, e tem alguns casos que a gente selecionou para colocar aqui. É um caso de mucosite oral, né? Depois de uma dose alta de um quimioterápico que é bem comum, né? O efeito colateral mucosite. Então, aqui é a lesão, uma lesão grau 4, que ele está usando sonda, tá? Né? E aqui, depois do tratamento. Então, foi removido todo a parte de biofilme, depois foi feito o tratamento com laser. Aqui, foi na segunda sessão de laser, essa foto ao lado. Todo mundo ficou bem satisfeito. Impressionante, né? Sempre assim, né? Bem assim. Aí, a gente tem esse caso também, que foram feitas 4 sessões de laser também, devido a mucosite grave. A gente consegue também visualizar o paciente tá com crosta, tem cárie, tem dente com restauração provisória. Então, assim, de criança, né? Então, isso é bem comum. Aí, aqui é um paciente já de UTI. Presença de biofilme, presença de doença periodontal, com tártaro. Então, a gente consegue visualizar. Ele chega já numa condição muito ruim, tinha prótese, tinha implante, e aí... às vezes, é muito comum ter xerostomia medicamentosa, né? Então, assim, a gente tem que acompanhar esse paciente. Então, isso aqui foi isso aqui é na primeira consulta, né? Então, esse é o caso do paciente entubado, que é muito comum a gente encontrar, e depois da raspagem, depois da adequação, né, necessária no paciente. Esse caso também é um paciente de UTI, entubado, com biofilme, e me chamaram para falar que ele estava com uma lesão na boca. E estava com uma lesão na boca, e eu fui fazer a avaliação, fazer a consulta, uma crosta, isso é uma crosta, né, de resíduo, de secreção, de células, de várias coisas, não sei quanto tempo estava ali, né? O paciente estava bem ruim, e aí eu fui removendo essa crosta, acho que eu não tenho a foto final dele, que não era lesão, era uma crosta, né? Então, removi e o paciente ficou com a cavidade normal, né? Mas o médico chamou para mim falando que tinha uma lesão de boca. Aqui a instalação de uma placa, do protetor, né? Protetor bucal. Aqui, o primeiro caso, o paciente já está com tráqueo, mas ele tinha fazia um bruxismo acentuado, chegou a fraturar um dente e soltar, ele tinha umas lentes que foram soltas. Aí eu fiz coloquei o protetor bucal, né? E ele continuou na UTI. Esse paciente também, do lado, é um outro paciente, um paciente jovem, os dois são pacientes jovens. O paciente, eu acho que tinha uns 38 anos, com tumor cerebral, e ele fazia lesão de boca constantemente. Então, foi instalado também o uso do protetor bucal. Então, a equipe também tem que estar preparada, né? Porque remove o protetor, faz a higiene, recoloca o protetor, né? E aqui tem um dispositivo, né, para caso ele consiga deslocar, né, para puxar esse protetor. Aí é toda a equipe, né? Trabalhar com reposicionamento de tudo, adaptação, né? E aqui, como a gente estava falando de prótese, às vezes o médico chama a gente assim, o paciente está com um sangramento, a gente não sabe, está no dente, está na onde, fui ver onde era uma prótese, né? O paciente tinha uma prótese que ele já estava acamado, ele já ele não conseguia, já tinha perdido a fala, alguns movimentos devido à
doença de base, é o câncer que ele tinha, já era um paciente paliativo, né? Não, e o paciente paliativo também precisa de cuidados, né? Para ter essa qualidade de vida. E removi a prótese, né? Então a prótese estava com sujeira, com sangue, machucando, né? Removi, fiz laser terapia nele e ele voltou numa condição bem melhor. E agora a gente tem nossas considerações finais, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixou alguns casinhos, né? Só para ilustrar um pouquinho. Mas são coisas, não são coisas atípicas, são coisas comuns, tá? São coisas do dia a dia, pelo menos lá na instituição, são coisas que eu vejo com muita frequência, né? E aí a gente fala, nossa, realmente precisa do dentista no hospital. Quando eu comecei na área de hospitalar, porque eu sou servidora do Estado, aqui, no estado de Mato Grosso, e eu sou de um serviço voltado para pacientes com deficiência, que é o CEOP. Então, eu me deparo, assim, muito frequentemente com situações bem assim, né? E eu sempre me coloco, eu acho que isso é um exercício para todo mundo, e que queira entrar nessa área, e se fosse o meu pai? E se fosse minha mãe? E se fosse meu irmão? Né? Se fosse alguém do meu convívio, um amigo? Então, a gente se colocar, a gente fazer esse exercício. Claro que a gente gostaria, né, que o nosso familiar, um amigo, tivesse uma assistência Tivesse acesso, global, né? Todo mundo tem o direito de integral ter da acesso, saúde, né? Todo mundo tem o direito. E não ter essa assistência fragmentada, né? Então, aí a gente fala assim, a odontologia hospitalar veio. A prevenção, controle das alterações dos sistemas estomatognáticos, né? Redução de morbidade, tempo de internação, redução de custos hospitalares e o principal, promoção de qualidade de vida. Então, essa é a nossa função dentro do hospital. Por isso que a gente está aqui lutando nessa área, né, meninas? E aí a gente queria agradecer o convite mais uma vez, espero que a gente não tenha, né, que tenha sido, a gente fez de uma maneira mais objetiva que a gente conseguiu, para apresentar um pouquinho da odontologia hospitalar, apresentar o manual, para todo mundo ter acesso. E é isso aí. Aí aqui está na nossa comissão, né? Quem tiver dúvida, quem quiser contato, tem através do site do CRO. E a gente está à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Bem? Então, vamos lá, vamos ver. Oi. Teve uma pergunta que eles estavam querendo saber a respeito de como adquirir a experiência na odontologia hospitalar, né, dentro do âmbito hospitalar, na verdade. E a experiência? É o que fala, né? Experiência clínica, né, na vivência. E eles estão aqui perguntando como adquirir essa experiência. Eu acho que o que está na graduação ainda, não sei se é uma pergunta de alguém. Minha pergunta. A pergunta é baseada no seguinte: vocês falaram que precisa de experiência e que esteja habilitado, de preferência, no slide. Essa experiência adquire-se na habilitação? Ou como é que se adquire a experiência? Eu acredito que tem dois caminhos para você adquirir experiência.
se você tem interesse desde a graduação, é o Zé, né, que está falando comigo, não está na graduação, mas se você é um aluno da graduação e percebe que tem interesse, que é uma área legal, procurar estágio, procurar pessoas que já atuam na odontologia hospitalar, acompanhar, e aí conhecendo como é, e aí você vai adquirir experiência de alguma maneira. E o segundo caminho é adquirir a habilitação em odontologia hospitalar, fazendo o curso. Mas por que a gente fala bastante da experiência? Por quê? Porque não é obrigatório ainda, né? O CFO não exige que para atuar em hospital você tenha a habilitação, tá? Mas você tem que saber o que você está fazendo lá dentro, né? Você tem que conhecer, a gente chama de experiência porque você tem que entender para conseguir atuar lá dentro. Que também é diferente do que a gente vive, né? A gente sai, que a gente aprende na faculdade, que a gente aprende nos livros. Então, essa instituição também vai barrar você. Né? Você tem que fazer parte de um corpo clínico, talvez. Você mostrar que você não está entendendo, que você não consegue ter uma boa relação com a equipe, que você não tem noção do paciente sistemicamente, infelizmente você vai ser mal visto. Então, por isso que a gente fala, tem que ter experiência, tem que ter contato, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que ver o que tem de mais recente sobre isso, e assim você vai adquirir experiência. Outro ponto em relação a isso, como não tem a exigência da habilitação, muitas pessoas, há muitos anos, antes de falar em habilitação, a pessoa já atuava, então ela tem experiência. Então, ela não tem habilitação, mas ela tem a experiência. Até no início, o CFO deu um prazo para você entrar com um procedimento, comprovando uma experiência de, no mínimo, 5 anos dentro desse ambiente. Para conseguir a habilitação, fazer o curso. Para conseguir isso. E agora depois, não mais. Né? Agora não mais. Agora já está normatizado. Agora eu acho que já está bem definido que é necessário ter uma habilitação comprovada, né, através de um curso. Acho que isso facilita também, dá um respaldo maior, né, para o profissional chegar com o seu certificado de que você é habilitado. Né, dá uma segurança até para a instituição poder contratar. Segurança profissional também. Se a instituição estiver entre um profissional que não apresente a habilitação e que apresente, talvez ele prefira até por segurança que tenha a habilitação. Vai ficar mais saudável. Bom, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Eu sou aluno do último semestre de odontologia e eu me interesso bastante pela área da odontologia hospitalar. Só que eu estudei muitos protocolos, né, como são criados, e eles não foram assim muito bem aceitos à primeira vista no hospital, porque eu já tive contato um pouco. E como funciona a criação desses protocolos? Protocolo, os POPs, você diz? Operacional padrão? Protocolo de inserção. Você está falando para inserir o dentista? Eu não entendi. Para, tipo assim, a nossa ação, como que nós vamos, as primeiras, como é feito, tudo ali no começo. Como se fosse um projeto para você inserir uma equipe, uma dentista na equipe. Isso, porque, desculpe interromper, o José é meu aluno, e a gente teve essa dificuldade, até em contato com a Ana, né, ano passado, quando a gente foi conversar, a gente viu essa dificuldade, porque muitas vezes a gente está dando microfonia no áudio de vocês. Muitas vezes o profissional perguntava para a gente, né, quais eram os procedimentos que a gente estava elegendo para executar dentro do ambiente hospitalar. E a gente foi atrás de literatura, de um protocolo a ser seguido. E a gente viu que dentro da odontologia não tinha um protocolo para ser seguido, registrado. A gente vê que dependia muito de cada instituição ou de cada organização que o protocolo foi sendo seguido. Né? E muitos protocolos que eram diferenciados, eles eram
protocolos elaborados pela equipe de enfermagem, não pela equipe odontológica. Então, a abordagem é totalmente diferente daquilo que é a nossa visão, né? E a gente sentiu essa pauta. Por isso que ele está perguntando. Agora a gente tem o manual que foi elaborado por vocês, que já ajuda muito, né? É legal a ideia de como elaborar esse protocolo. Isso já depende muito da instituição e é uma coisa meio que individual, né? A gente colocou ali as atribuições, aí você pode montar o que você vai oferecer. Isso, né? No meu caso, de acordo com o que você pede. Porque você pode montar algo, por exemplo, a beira-leito, você pode montar algo dentro da UTI, ou você pode montar algo dentro da UTI só coronariana. Então, tem vários ambientes dentro do hospital que requerem um protocolo, assim, individualizado. Então, você vai sentar com a instituição, vai ver o que é viável ali. Você vai acompanhar o paciente da enfermaria, o centro cirúrgico, você vai acompanhar só a UTI. Se é uma UTI geral, se é uma UTI oncológica. Eu, por exemplo, eu faço serviço de laser, trato mucosite, faço pré-rádio, faço toda a adequação. Então, assim, depende muito do que o hospital oferece, né? Do que ele precisa para a gente poder oferecer o que é. Eu sou de um serviço público, CEOP, que é o Centro Estadual de Atendimento à Pessoa com Deficiência aqui, na odontologia. Hoje, nós temos um serviço em centro cirúrgico, que a gente atende, faz todo o tratamento odontológico da pessoa com deficiência, de difícil manejo, tá, comportamental, ou sistêmico comprometido, que não permite o atendimento em ambulatório, mas a gente só faz esse atendimento em centro cirúrgico. Eu não passo interconsulta em paciente internado em UTI, mesmo que ele tenha uma certa deficiência, algum grau de deficiência. Então, é bem específico, e aí você vai definir, delimitar dentro do projeto aquilo que você vai oferecer. Na verdade, assim, você pode fazer um projeto para UTI, um projeto para enfermaria, um projeto para ambulatório, né? Um projeto, se tiver extensão, para domiciliar. Então, são várias. Eu acho que, assim, a odontologia hospitalar, ela é ampla. Eu acho que quando a gente vai entrar no hospital, um hospital que tem UTI, tem enfermaria, tem cardiologia, tem oncologia, eu acho que a gente tem que começar escolhendo uma área do hospital. Eu vou entrar na UTI. Aí, quando você estiver bem estabelecido na UTI, a equipe te conhece, confia em você, aí ela começa a sentir falta de você em outros setores. Aí os profissionais até começam a solicitar interconsulta na enfermaria para preparar o paciente para uma cirurgia. Aí você fala, bom, então acho que agora é o momento de eu criar, né, o projeto para eu também atender em enfermaria. Então você vai aos poucos, porque quando a gente tenta abraçar tudo de uma vez, não dá. Acaba não dando certo. Então, talvez essa seja uma dica. Começa por um setor. E aí, quando você estiver bem naquele setor, tá tudo certo, todo mundo já te conhece, confia em você, viu que a odontologia é importante, então vamos para outro setor. E aí vai de setor em setor até conquistar o hospital todo. Ideal, né? Ideal. Mais alguma? Ixi, eu falei que saiu da minha. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode falar. Eu gostaria de antecipar já os agradecimentos para quem participou, quem esteve aqui com a gente. A gente está muito feliz com a presença de todos vocês. Eu quero mandar um beijo para duas amigas do céu que estavam aqui, Thaisa e Dalina. Obrigada pela presença de vocês, prestigiando aqui a gente, tá, meninas? Gostaria de agradecer a Twig, aos alunos, aos colegas, todos que entraram, né? Todos que entraram, os meus amigos que eu não vi, mas a minha família, todo mundo. E espero que vocês tenham gostado, né? E se tiver alguma outra mais dúvidas, ou se quiserem ter acesso com a gente, né? Tem através do CRO, nas redes sociais, tá?
O José Henrique, né, o meu colega de mestrado, mandou que os alunos dele de Cacoal, Rondônia, vieram participar da aula. Muito obrigada, viu, pela divulgação e pelo interesse de vocês. Nossa, a gente fica super feliz quando vê os alunos. É orgulhinho, né? Orgulho. A gente quer bastante dentista em hospital. Outra pergunta da Priscila. Eu gostaria de saber como está o mercado de trabalho em Cuiabá, voltado para o atendimento hospitalar. Aqui em Cuiabá, a gente tem um mercado favorável, né? Já tem vários dentistas em várias instituições. Então, mas ainda precisa ampliar. Tem espaço. Tem espaço. Tem mercado. Temos uma pergunta? Aula maravilhosa. Obrigada. Ana. Oi. Desculpa, eu tive problema com a minha conexão. A gente viu que você saiu, Twitter. A conexão estava ruim. Eu não consegui, como eu perdi, ela estava instável na conexão, vocês mostraram o case portátil de atendimento odontológico? Esse a gente mostrou? Não mostramos. Você tem alguma imagem? Equipamento portátil? Eu tenho imagem, mas eu acho que agora eu não vou conseguir te passar. Não, porque me perguntaram, né, como é que faria os atendimentos, esses procedimentos nesse ambiente. Mas a gente precisa lembrar também que hoje... Funcione melhor sem o microfone. Vocês estão escutando? Agora está melhor. Vale lembrar que hoje a tecnologia favorece os atendimentos fora da cadeira odontológica, né? Hoje nós temos motores elétricos, a endodontia é possível ser realizada totalmente fora da cadeira odontológica, né? Nós temos em Twig, aqui o CEOP, nós montamos um consultório dentro do Centro Cirúrgico da Santa Casa, e a gente tem lá o equipo instalado, e então a gente leva o material, né? E a gente também tem um endodontista que leva o próprio material dele, rotatório. Então, é bem resolutivo. Lá no Hospital de Câncer, o hospital adquiriu, a gente tem um ambulatório, para quem não conhece, a gente tem um ambulatório com 4 cadeiras, 2 exclusivas para cirurgia, né, para o pessoal da residência da Buco, e as outras a gente faz a parte de dentística, de prótese, laser. E na UTI eu tenho equipamento, tenho o CART, que a gente faz a conexão no sistema de ar comprimido. Então eu tenho um para UTI adulto, um para UTI pediátrica. Tem o laser, né? O hospital forneceu, nós temos 4 lasers à disposição, né? Então eu uso nas enfermarias, uso na UTI e uso em ambulatório. Tem que estar bem completo, mas a gente consegue fazer a periodontia, né? Pureta. Eu tenho também lá o hospital adquiriu o prof, ultrassom, né? E aí fica mais fácil. Então, eu digo assim que a odontologia... Desculpa, pode falar, Fernanda. Mas é possível fazer um atendimento... Lá no CEOP a gente faz o atendimento em domicílio. Agora a gente vai conseguir um equipamento móvel. A gente está buscando isso com o Estado. E a gente consegue fazer o atendimento. Sim.
A ideia é isso, só lembrando aos acadêmicos que às vezes não conseguem vislumbrar esse atendimento da cadeira odontológica. As páginas tem favorecido muito a gente, não tem justificado a ausência da prestação de serviço odontológico ou da assistência odontológica ao paciente em qualquer situação que ele esteja. Né? Então, cada vez mais tem favorecido nossa inserção dentro de diversas áreas. A Ana não insistiu com a dificuldade do raio-x, que ainda não conseguiu, né? Nós hoje sabemos que nós temos aparelhos de raio-x portáteis. Claro que as instituições demanda custo e investimento das instituições ou da pessoa que vai fazer esse atendimento, mas que hoje a odontologia, graças a Deus, é possível de ser realizada. A gente tem que analisar ainda, mas eles existem, né? A gente tem que analisar o que a gente tem, o que a gente pode fornecer no primeiro momento, né? Vou atender o paciente, eu tenho a disponibilidade do laser, né? Ou a instituição tem o laser, ou eu vou fazer um trabalho só buscativa. Uma buscativa, ou então eu vou fazer aulas com gerenciamento de equipe. Então, assim, a gente tem várias portas de entrada. Não precisa necessariamente ter um consultório portátil. De recursos humanos. Nesse atendimento que eu fiz durante a pandemia, eu resolvi o problema com uma carpulha e uma cureta. Então, assim, a gente não precisa de muita... Às vezes, né, a gente não precisa de muito recurso. E quando a gente precisa do recurso, a gente tem ele, basta adquiri-los, né? Assim, então, hoje, a limitação do equipamento odontológico em si não limita nossas ações, né? Então, só a nível de esclarecimento para os alunos que perguntaram. Hoje, o poder que a gente tem é o conhecimento, a gente tem que investir em conhecimento. E fazer um planejamento, né, adequado. A gente faz um planejamento, a gente consegue concluir o paciente, né? Começo, meio e fim. Você tem um planejamento. Não adianta, acho que vou fazer isso. Não, tem que ter um planejamento correto, tem que conhecer o paciente. Às vezes o colega quer sair, quer comprar equipamento, melhor equipamento, o melhor aqueles óculos todos com lente de aumento, aquela coisa toda, né? Invista em você com conhecimento, com melhor. Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue separar o que vai ser bom para cada ambiente. O que eu vou usar aqui, o que eu vou usar ali, o que eu vou usar ali. Então, assim, é bem complexo. Mas eu acho que é isso, meninas. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma curiosidade a respeito da área para fazer? Alguma colocação? Eu quero novamente agradecer a participação de vocês, né, o aceite do nosso convite de fazer parte do Chame CRO Mato Grosso, em parceria com o Univar, o Centro Universitário do Vale da Araguaia, e a ABO de Barra do Garças. Nesse momento de pandemia, a gente está buscando manter a inter-relação entre nós, profissionais, principalmente aqui no interior, né, e a gente fica numa cidade polo, mas bem afastado das capitais, então a gente tem tentado nos aproximar e nos conhecer como profissionais, né, dentro dos variados níveis que nós nos encontramos dentro da categoria da odontologia, e vocês têm agregado valor a gente. Fico muito feliz pela participação e disponibilidade de vocês. Agradeço os acadêmicos, aos profissionais de fora de Barra dos Garças. Fico muito feliz que o nosso programa tenha alcançado essa distância de Cacoal. E desde já também nos colocamos à disposição do CRO, das outras instituições, dos demais participantes, né, para aquilo que for necessário. Tá bom? Então tá, obrigada. Obrigada, viu, Pig? Foi um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, foi bem proveitoso, foi muito bom.
Um beijo ali, ó. Se vocês precisarem, nós estamos aqui à disposição, tá bom? Obrigada. Acho que vocês conseguiram perguntar uma sementinha de odontologia hospitalar. Que bom, a gente fica feliz. Esse era o objetivo. É verdade. Obrigada. Olha que legal, tem gente de Alta Floresta, de Cacoal. Cacoal. Muito legal, acho. Arilson, meu colega de turma, né, nos revendo agora. Fico muito feliz que tenha tido essa abrangência toda. Ai, bacana. Muito obrigada, Tuíde, pelo convite. Tá? A gente está à disposição. Que ótimo. Tá? Uma boa noite. Boa noite, final gente. de semana a todos. É. Um abraço. Boa noite, gente. Beijo. Obrigada, boa semana.